Você nunca me escuta. Ah, pronto, começou. Você reclama de tudo. Se eu reclamo é porque você não faz nada direito, né? Tá bom, então, eu sou o problema da sua vida, né? Você reconhece essa conversa aí que acabei de mostrar para você? Já aconteceu algum momento em que você teve uma conversa que começou até tranquila, de boa, e aí de repente quando você deu por conta, você já estava em um momento que você simplesmente não sabia mais como ter chegado naquele ponto? Assim, e virou de fato uma bagunça? Se por acaso você disse sim, possivelmente você já saiu de uma conversa pensando algo como: "Nossa, não era para ter virado tudo isso que virou". Se isso já aconteceu, fica nesse vídeo porque ele é justamente para você. Seja muito bem-vindo, me chamo Marcos, sou psicólogo. Sendo mais específico com você, eu sou psicólogo comportamental. E hoje eu quero bater um bate-papo contigo sobre esse negócio que todo mundo deveria aprender, só que ninguém acaba de fato aprendendo na escola. Como conversar sem brigar. Então venha comigo, vamos falar um pouco sobre esse desafio aí. Talvez você esteja hoje como aqueles tipos de pessoas que acabam brigando muito. Seja com seu namorado, com sua namorada, com seu esposo, com sua esposa, seja com seu pai, sua mãe, seus filhos, ou até mesmo com seus colegas de trabalho. Quem sabe até com um vizinho. E se por acaso você sempre brigar muito com a mesma pessoa, talvez você comece a se perguntar: poxa, por que a gente não consegue ter uma conversa normal? Olha, a verdade é que ninguém ensinou a gente a ter essa tal de comunicação assertiva ou então afetiva. Eu sei que pode até parecer um nome difícil ou até mesmo bonito, mas calma que no fim das contas é algo bem simples. A ideia aqui é que a gente possa aprender um pouco um jeito que a gente possa falar sem machucar a outra pessoa, mesmo quando a gente tá chateado com essa pessoa no fim das contas. Porque de verdade, dá sim para você falar para outra pessoa aquilo que você sente, aquilo que de fato lhe incomoda, sem necessariamente você precisar gritar, xingar ou então fazer uma guerra fria que não tem fim. Dá sim para fazer isso. E ó, um ponto importante aqui para você estar bem ciente, ter isso bem claro na sua cabeça, é que você não precisa ser uma pessoa calma, zen ou então um ser iluminado para que isso aconteça. Você pode ser sim uma pessoa estressada, cansada, cheia de problemas, como todo mundo é no fim das contas, e ainda assim aprender a conversar com as outras pessoas de um jeito mais tranquilo e saudável. Você não precisa virar um anjo para que isso aconteça. Então, se você está cansado de começar uma discussão por uma coisa pequena e terminar com uma coisa muito grande, vamos entender como a gente pode mudar isso. A ideia aqui é que eu possa estar lhe ensinando, eu possa estar lhe mostrando os erros que todo mundo comete na hora de falar. Além disso, que eu também possa estar lhe mostrando o que fazer ao invés de praticar esses erros e principalmente frases simples que você pode usar, caso isso faça sentido para você, ainda hoje, para ter uma conversa muito mais tranquila e saudável. Então vamos lá. Então beleza, já que a gente já aprendeu que dá sim para conversar, sem necessariamente sair no tapa emocional com as 2 pessoas, vamos tentar entender um pouco os erros que estragam qualquer conversa. Isso é essencial para a gente aqui, porque não dá para a gente querer melhorar a comunicação, sendo que a gente sempre vai terminar tropeçando no mesmo buraco e caindo. E não se preocupa e muito menos enfurece o coração, porque quase todo mundo faz isso que eu tá falando para ti. Então é algo muito normal se você acabar se identificando com essas coisas. Não é porque no fim das contas você é uma pessoa ruim, malvada, nada disso. É porque simplesmente a gente aprendeu a fazer as coisas assim. E a gente aprendeu muitas das vezes vendo as brigas de outras pessoas, pais, família de uma maneira geral, TV, novelas, séries. A gente acaba utilizando essas brigas de outras pessoas como modelo. Então senta aí e relaxa. Se você por acaso se identificar nesses erros, não é para sair se culpando ou algo parecido. O importante aqui é perceber que eles estão acontecendo e aí você tentar mudá-los. Um primeiro grande erro em relação a erro de uma comunicação assertiva com uma outra pessoa é acabar acusando a outra pessoa em vez de falar aquilo que de fato lhe incomoda. Quando a conversa ela começa com frases como: Você sempre faz isso. Você nunca me escuta. Ah, você é muito folgado, viu?
Percebe? A gente não fala o que de fato aconteceu. A gente fala que a pessoa ela é ruim, que ela é preguiçosa, ou então que ela é aquilo, que ela é isso. Um exemplo, sei lá, a pia tá cheia de louça. Ao invés de você chegar lá e falar: "Amor, a pia tá cheia de louça. Eu tô cansado, você pode me ajudar?" Você vai lá e solta algo como: Você não faz nada dessa casa, não é mesmo? usa aí a imaginação e pensa o que a outra pessoa vai estar imaginando quando você falar isso. Possivelmente, ela pode tender a imaginar algo como Como assim eu não lembro de nada? E às vezes que eu lhe ajudei? aí pronto, isso acaba virando uma verdadeira guerra, cada um ataca o outro, cada um também quer se defender, e a louça em si, o problema, ninguém resolve. Você percebe quanto isso é problemático, no fim das contas? Um segundo grande erro em relação à comunicação é quando você começa a generalizar tudo. Se você é daquelas pessoas que começam uma briga, sei lá, por causa de uma toalha que foi deixada molhada em cima da cama. E aí quando você percebe que você está falando de coisas que aconteceram há 5 anos atrás, nós temos um grande problema aqui. Quando isso acontece, é muito comum acabar surgindo frases como Você sempre foi assim. Você nunca muda mesmo, né? Desde que a gente se conheceu, você faz isso. se você não percebe, isso tem uma tendência muito grande de começar uma conversa com você deixou a toalha em cima da cama, de novo, e terminar com algo semelhante com você não liga para mim, você não se importa comigo, você nunca me ajuda em nada nessa casa. Ou seja, o assunto da conversa, que até talvez seja um assunto válido, que seja a questão da toalha, ela acaba virando, se tornando um verdadeiro julgamento sobre a vida inteira da pessoa. E isso, de fato, é um poço, de mal-estar, porque, olha só, pensa comigo aqui, quando a gente começa a generalizar, o outro, ele tende a pensar que está sendo atacado. E olha, é complicado porque parece que você não está tentando corrigir um erro, parece que você está tentando corrigir a pessoa. E aí quando isso acontece, a reação natural que se espera é que a outra pessoa, ela comece a tentar se defender e até inclusive atacar de volta, talvez até gritar com isso. Então a conversa ela tende a não se encaminhar para uma coisa bacana e saudável. Um terceiro grande erro em relação a isso é justamente nos momentos de conversa, você acabar aumentando o tom de voz. É aquela famosa ideia de que um grito vai lá e puxa outro, porque a pessoa fala mais alto, você sai lá e responde mais alto ainda, e quando vê, ninguém tá ouvindo ninguém no fim das contas, tá só tentando ganhar a discussão na base do volume. Quando chega de fato nesse ponto, olha, já não é mais conversa. É só uma disputa para ver quem consegue ter a voz mais alta. E o pior disso tudo é que quanto mais a gente tende a falar mais alto em uma discussão, quanto mais a gente grita, menos o outro de fato escuta o que a gente está falando. Ele não escuta o conteúdo da fala, ele só escuta ataque. E aí ninguém ganha. E isso leva a gente ao nosso quarto erro, e assim, talvez seja até inclusive o erro mais clássico daqui. O quarto erro é justamente você querer entrar em uma conversa para ganhar uma discussão, e não necessariamente para resolver de fato o problema. Me parece que às vezes, e eu falo isso enquanto psicólogo clínico que atende quer pessoas com demandas de discussão em casa, me parece que às vezes a gente entra em uma discussão como se fosse um campeonato para ver no fim das contas quem acaba vencendo. Não importa se no fim das contas quem vai ficar mal. Até às vezes os 2 ficam mal, sabe. Mas o importante é você pensar: "Poxa, eu tô certo, eu ganhei". Se você por acaso já pensou frases durante uma discussão ou pós uma discussão como: "Eu tô certo, não vou dar o braço a torcer, vou provar que eu tô certo no fim das contas", você já tá indo por um campo bem perigoso. Porque parece até que você precisa estar humilhando a outra pessoa com seus argumentos, trazendo ali memórias antigas, acusando a pessoa. E eu falo isso porque me parece que esse quarto erro, ele junta os 3 erros anteriores. Você fica mais tendencioso a usar os erros anteriores. E olha, relacionamento não é um debate de televisão. Se na prática uma pessoa perde, todos perdem. E eu não estou falando só em um relacionamento amoroso, estou falando também em um relacionamento de trabalho, por exemplo. Pensa um pouquinho sobre isso. Vê se de fato faz sentido continuar seguindo esse caminho. Então, olha, só para recapitular com vocês aqui. Os erros mais comuns quando você quer ter uma conversa assertiva com outra pessoa é
acusar a pessoa em vez de falar sobre um problema, generalizar e jogar tudo na cara da pessoa, aumentar o tom de voz tentando resolver tudo no grito, ou então entrar em uma conversa para ganhar, mesmo sem de fato você entender o quanto isso é prejudicial. E aí eu volto a dizer, se você por acaso se percebeu cometendo algum desses erros, fique tranquilo, relaxe. Todo mundo aqui tende a cometer esses erros. O importante aqui é você se perceber. Porque aquilo que você consegue perceber, a gente tem a tendência a mudar. Esse aqui é o foco, esse aqui é o importante. Então, beleza. Agora que você já sabe quais são os erros que detonam qualquer conversa assertiva com outra pessoa, a pergunta que fica é: tá, e o que é que funciona então? É nesse momento que entra 3 pilares para uma conversa sem briga. Eu quero que você imagine que essas 3 regras são como fossem 3 regras de ouro para você sempre ter em mente, sempre que você for ter uma conversa difícil ou delicada com alguém, beleza? A ideia aqui é que seja algo bem fácil, bem simples, assim, bem prático mesmo, para que você consiga já sair daqui pensando: "Poxa, eu consigo estar tentando fazer isso hoje". E essas 3 regras são: pausar antes de responder, o tom de voz e validar o outro. Mas relaxa, eu vou estar explicando um por um. O primeiro pilar é justamente a pausa. Eu sei que pode parecer até algo bobo para ti, mas acredite, é algo bem poderoso assim na prática. Quando alguém fala algo que lhe irrita, eu sei que a vontade naquele momento pode até ser responder na hora. Assim, talvez você queira nem esperar a pessoa acabar de falar e já interromper ela. Só que é nesse momento que você precisa ser cauteloso e parar. Porque é justamente aí que você tem a tendência a falar aquilo que você não queria falar. Você fala e magoa a pessoa. E depois você vai lá e se arrepende ou sente culpa por ter dito. Então a ideia aqui é que você de fato possa parar, esperar uns segundinhos para depois responder. Se facilitar para ti, você pode até pensar em uma estrutura assim, ó. A pessoa vai lá e fala algo que lhe incomoda. Você para, respira e aí você pensa: o que é que eu quero de fato com essa conversa? Eu quero brigar ou quero resolver? E aí sim, depois de você decidir se você quer brincar ou quer resolver, você vai lá e responde a pessoa. Acredite ou não, essa micropausa, ela já é suficiente para tirar um pouco da raiva e colocar um pouco mais de razão aí nesse momento, tensão. Por exemplo, vamos dizer que você está com uma pessoa e a pessoa vai lá e fala: "Você demora para tudo, hein?" Eu entendo que na hora dá vontade de falar algo parecido: "Ah, e você que é um flash, você que é perfeito". Mas com a pausa, você pode talvez escolher falar algo do tipo: "Eu sei que tá demorando aqui, mas já tô terminando". Não sei se você percebeu ou não, mas olha só, você falando isso, você não vira um santo, mas também você não joga a lenha na fogueira. Um segundo pilar essencial em relação às conversas é o tom que você usa durante ela. Porque no fim das contas, uma conversa de verdade não é só sobre o que você fala, mas também o como você fala. Às vezes, as palavras que você fala são até boas, mas o tom que você diz pode ser seco, grosso, meio que atravessado, aí a pessoa vai lá e já levanta a guarda. Porque olha só, você pode acabar falando algo semelhante com: "Você pode lavar essa louça aí?" Ou então você pode falar algo semelhante com: "Amor, você pode lavar essa louça aí? Tô morto hoje." Pensa comigo aqui, é o mesmo pedido, só que o primeiro parece uma bronca ou então uma exigência. Já o segundo parece de fato um pedido de verdade. E por favor, não confunda as coisas aqui. Eu não tô falando que o tom de voz, o melhor que você pode fazer é falar mansinho, sussurrando. Não, não é isso. O que você deve evitar fazer nesses momentos é gritar, falar atropelado ou então usar aquele tom de voz de deboche. Se você simplesmente baixar um pouquinho o tom de voz, você já vai estar mandando mensagem para o cérebro da outra pessoa de que isso não é uma briga, é uma conversa. As coisas aí já começam a mudar. O terceiro pilar aqui, talvez ele seja até o mais importante de todos, é você começar a validar o outro. Validar, no fim das contas, é um jeito chique de dizer que você entende o que a outra pessoa sente, mesmo que você não concorde com tudo que ela está sentindo. Porque pensa comigo, ao invés de você já começar a responder a pessoa rebatendo ela, debatendo com ela, você pode começar a sua frase com a seguinte estrutura: "Eu entendo que você ficou chateada por isso", e continua.
Eu vejo que isso te incomoda. E continua. Faz sentido você estar brava com isso. E continua. Porque com isso, você não está falando, você está certo em tudo. Você está falando, eu estou enxergando o que você sente e acredite. Só isso, muitas das vezes, já é suficiente para que a outra pessoa consiga baixar a guarda. Então vamos lá, vamos pensar em um exemplo aqui. Eh, Quando a pessoa chegar para você e falar algo como você não me dá atenção, em vez de você responder algo como: "Ah, pronto, já começou o drama", você pode começar a responder ela, talvez com a seguinte ideia: "Eu entendo o que você está se sentindo sem atenção, minha cabeça está muito cheia de coisas ultimamente, mas acredite, você é a pessoa mais importante para mim". Olha só como isso tem a tendência de mudar o caminho da conversa. Outro exemplo, a pessoa vai lá e chega pra você e fala: "Chegou atrasado de novo", ao invés de você falar assim: "Nossa, que exagero", você pode iniciar a resposta com: "Eu entendo que você ficou irritada com o meu atraso. Eu realmente me enrolei lá onde eu estava". Olha só, você vai lá, valida o que a pessoa está sentindo e ao mesmo tempo conta para ela o que aconteceu. De fato, isso na prática tende a evitar muitos conflitos. Então, recapitulando aqui esses 3 pilares para uma conversa sem briga. A ideia é que você possa dar uma pausa antes de responder a pessoa, respira e pensa um pouco antes de falar. A ideia é que você consiga controlar o seu tom de voz, não precisa ser fofinho, você só precisa não ser agressivo. E, por último, você validar o outro, mostrar que de fato você entendeu o que a pessoa está sentindo naquele momento. Se você começar, no fim das contas, a praticar só essas 3 coisas, só isso, suas conversas, com certeza, elas já vão tender a mudar. Bom, a gente já chegou a falar aqui sobre esses erros comuns e esses 3 pilares para uma conversa sem brigas. Mas agora eu ainda quero lhe mostrar um jogo de trocas de frases. Eu vou lhe mostrar frases que normalmente levam a brigas e como a gente pode transformar essas frases em algo que de fato aproxima, em algo que possa abrir diálogo. Pensa assim: de um lado, a frase que briga, do outro, a frase que aproxima. Vamos lá? Tenha o seguinte em vista. Em vez de acusar a pessoa, a ideia aqui é que a gente possa falar o que a gente sente e do que a gente precisa, certo? Vamos lá. Você não liga pra mim, só mexe nesse celular, parece até que eu não existo. Olha só, essa é uma frase que gera briga. No fim das contas, ela acusa o outro e coloca o outro como alguém que não se importa contigo. Agora vamos pensar junto aqui em uma versão aprimorada dessa frase. Eu sinto falta quando você passa esse tempo todo no celular. A gente quase nem tem conversado. Eu sinto falta de passar mais tempo contigo. Você percebe a diferença? Na segunda frase, você fala como você se sente. Você não diz que a pessoa é fria, que a pessoa não presta, nada disso. Você, no fim das contas, abre espaço para uma conversa. Você é muito bagunceiro, essa casa tá uma verdadeira zona. Olha só que a primeira palavra da frase é você. É uma frase jogadora. Vamos agora entender uma versão que talvez ajudasse a aproximar esse casal. Olha, eu fico muito estressada quando a casa tá bagunçada. Hoje tá um dia muito corrido, você pode me ajudar a arrumar? Olha só o que muda com essa frase. Você fala sobre o que você está sentindo, fica irritada. Você fala do problema, fala da bagunça e você faz um pedido claro. Pode me ajudar? Você mantém o foco no problema. Você sempre se atrasa, parece que você não me respeita mesmo. Novamente a frase ela começa com você. A pessoa ela já se sente acusada e a tendência é que ela já vai querer estar se defendendo. Olha só uma maneira diferente da gente verbalizar a mesma coisa. Quando você se atrasa, eu me sinto irritado e também me sinto desrespeitado. Para mim, um horário é algo muito importante. Tem como a gente tá se organizando para sempre chegar no horário certo? Olha só, você não passou pano para a questão do atraso, mas você também não atacou a pessoa. Você falou que o horário é importante para você. Você estava falando, no fim das contas, sobre você, não sobre a pessoa. Enfim, eu poderia deixar aqui meio mundo de exemplos, mas é importante que você saiba que sempre que a frase ela tende a começar com você, como "você é impossível", "você é muito difícil", "você estraga tudo", as coisas ela começam a tender a desandar. Porque é como se você estivesse dizendo que o problema, no fim das contas, é a pessoa. A ideia, se você percebeu aqui, é fazer uma pequena troca, mas uma troca bem eficiente nas frases.
Ao invés de você começar uma frase com você é, você sempre, você nunca, você vai começar a frase com eu sinto, eu fico, eu preciso, eu queria. Quando você muda o tipo da frase, você também muda o tipo de reação que você vai receber do outro ao ouvir a frase. Bom, eu espero que você tenha gostado, que isso tenha sido útil para você. Vai lá, experimenta isso na prática. Se possível, pratica isso e depois volta aqui e me conta o que você achou. Se funcionou, se não funcionou, me deixa ficar sabendo, tá? Pode comentar aqui embaixo, vai ser um prazer estar lhe ouvindo e lhe respondendo. Se você gosta, por acaso, de assuntos como esses, fica aqui no canal, se inscreve, que muita coisa nova vem por aí.